Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora o Alta Performance Podcast. Eu sou Guilherme Emerim, host desse podcast. Eu sou o Charles Simon, também host desse podcast. E hoje a gente vai ter um tema muito bacana que eu admiro bastante, que é o Mindset Vencedor. E nós trouxemos um time de peso para falar sobre isso. Então vou apresentar para vocês a Kellen Rodrigues. Ela é mãe, empresária, contadora, astróloga e CEO da empresa ST Contábeis. Seja muito bem-vindo, Kellen. Muito obrigada. Também trouxemos Vinícius Ferraz, que é pai, advogado, ultramaratonista, praticante de jejum intermitente, kitesurfista, enfim, ele faz de tudo, esse homem. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. E esse evento aqui, esse primeiro podcast faz parte de um evento muito grande que a gente está preparando, né? A ideia começou aqui em Santo Antônio, uma parceria eu e o Gui, de trazer pessoas e pessoas conhecidas, pessoas próximas a nós, para trazer a sua história. E acho que as histórias movem o mundo, né? A gente até hoje conta as histórias do maior contador de histórias que já passou na Terra, né? Jesus Cristo. A gente está sempre falando sobre as suas histórias, seus contos, e a gente se inspira muito nisso. E, sem dúvida, são duas pessoas que têm histórias inspiradoras. E esse projeto tem um podcast, tem a palestra que vai vir depois com os dois. Hoje vai ser só um tira-gosto aí pro pessoal acompanhar e ver o que vai vir pela frente, né? Na palestra do dia 11 de março, aqui na Sonhos. E uma série de eventos que a gente vem preparando ao longo de 2025. Mas vamos lá, vamos falar de Mindset Vencedor. Quero começar aqui com a Kelly. É uma pessoa que eu já tenho uma admiração. A gente fez um Empretec junto. Isso. Fantástico. O Empretec do Sebrae, lá em Osório. E o Empretec é quantos anos já faz isso? Foi antes da pandemia. Acho que foi em 2018, 2019 que a gente fez o Empretec juntos. E aí, cara, eu tirei o chapéu pra ela no curso, assim. Primeiro desafio do curso, só pra contar pra vocês, assim. Tinha que abrir uma empresa. E aí, durante o momento, tu vai aprendendo, né, sobre o perfil empreendedor, sobre as características empreendedoras. E aí, tinha que abrir uma empresa e é tudo muito rápido, com pouco tempo. E a gente rebolando no primeiro dia, ela já chegou com a empresa pronta, já tinha feito, já tinha logo, tava embalado o produto dela. Eu digo, meu Deus, e ela tomando a frente, assim, eu digo, cara, essa mulher é um tubarão. E ali tu já me chamou muita atenção. E um detalhe importante, que não podia ser nada voltado ao nosso nicho de mercado. Tinha que ser algo completamente diferente do que a gente trabalhava. Tu já tinha ST Contábil? Já tinha. E aí, cara, ela veio com algo que eu gostaria de fazer. O meu nicho era gastronomia, restaurante. Ela veio, foi um... Alfajores. Cara, e uma mega produção no dia. Eu disse, como é que eles produziram tanto de um dia pro outro? E foi ali que a gente se conectou, se conheceu um pouquinho melhor. E hoje tá começando uma parceria bem bacana. Mas te apresenta aí pro pessoal, quem é a Kelly? Há pouco tempo nós estávamos conversando que eu aprendi, né? Falou de Jesus. Jesus, para mim, é o mestre dos mestres. É o nosso grande mestre, né? E eu aprendi que nós somos as nossas virtudes e não os papéis que a gente encara na vida, né? Eu estou contadora, eu estou reikiana, eu estou mãe, mas o que eu sou mesmo são as minhas virtudes. Quando eu entendi isso, tudo fez muito sentido para mim na vida. Porque se eu tenho eu sou virtuosa, eu tenho bondade no meu coração, eu tenho vontade de ajudar, eu gosto de ver o outro bem. Isso é quem eu sou de fato, né? Mas claro, eu tenho a ST Contábil, que é uma empresa de contabilidade e gestão empresarial e inteligência financeira. A gente trabalha com... Hoje, a grande maioria dos empresários necessitam da inteligência financeira. Porque só a contabilidade, só a gestão, ela não promove evolução e sucesso sem a inteligência financeira. Um ponto bacana, aquela é a pessoa que me fez ter vontade de falar de contabilidade. Cara, é um papo chato de montão e quem é empresário, eu tenho certeza que ninguém gosta. E a Kelly, do jeito dela, ela fala com gosto. E ela fala com amor envolvido e de uma maneira... É um canto de sereia da contabilidade, tá? E aqui tem um ponto que tem que ser destacado, né? A Kelly, ela trabalha com a solução.
E eu trabalho com problema do empresário. Então, há um antagonismo aqui, né? Aí tem outro antagonismo que eu já também identifiquei com a Kelly. Ela também não gosta de consumir carne. Então tem alguns pontos aqui que nós vamos divergir, né? E isso é ótimo. Aí é que entra a evolução. Exatamente. Aí, mesmo com essas diferenças, a gente vai ver uma conexão bem grande sobre o tema do nosso podcast hoje, né? Aproveita o gancho aí e te apresenta, meu irmão. Eu sempre... A Kelly falou de virtude, né? No decorrer da minha vida acadêmica, eu sempre estudei muito filosofia. E nós temos sempre que fazer uma pergunta, né? De ser no mundo. Nós somos alguém no mundo, né? E a segunda pergunta que eu sempre faço para uma pessoa que está desanimada, eu digo a ela: quanto tempo tu acha que vai ficar nesse mundo? A passagem é tão rápida que nós temos tantas coisas para fazer, né? E isso daí tem uma ligação exatamente com o mindset. Porque nós temos uma força interior que poucas pessoas utilizam, que é o nosso subconsciente. Exatamente. A gente consegue muitas coisas, e eu sou prova disso, que se me perguntasse, tu correria 250 quilômetros, eu jamais iria dizer que eu seria capaz disso. Mas o meu subconsciente, ele foi trabalhando. E eu tenho uma história interessante. Aproximadamente com 10 anos de idade, no meu primeiro grau, eu tinha um colega e haveria uma rústica na cidade lá. E nós nos inscrevemos para a rústica. Nós nunca tínhamos corrido, mas a gente queria participar daquele evento ali. E nos inscrevemos, juntamos dinheiro e fizemos a inscrição da rústica. Saímos e na metade da rústica a gente cansou. E nós pegamos um ônibus. E ficamos aí, daí descemos do ônibus e a gente chegou à conclusão que estava na frente dos maiores corredores. A gente não podia chegar à frente deles. Então a gente se sentou no cordão, tinha um bananal, a gente foi comer banana, enquanto passava os corredores. E eles passavam e a gente oferecia as bananas para ver se eles queriam comer as bananas. E aí quando passou bastante corredores, a gente começou a correr novamente. E aquilo ali ficou na nossa cabeça por muito tempo e no meu subconsciente, que eu não tinha conseguido terminar aquela rústica. Olha só. E aí eu me recordo, na minha primeira maratona, que foi uma meia maratona, aquilo veio na minha cabeça. Eu disse, pô, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu comecei a fazer uma rústica e não terminei. Sabe? E hoje estou aqui. E o que mostra isso? Exatamente. É algo que a gente planta no subconsciente, né? O nosso subconsciente, eu sempre faço uma analogia, é um campo. Um campo sem nada. Não tem plantação nenhuma. Então tu pode plantar o que tu quiseres. E ali ficou plantada essa semente. E a partir daí, passaram-se anos e eu consegui terminar a meia maratona. E aquele ponto ali daquela meia maratona foi o ponto de início para as outras conquistas que eu jamais imaginaria. Sim. Ali foi foi assim a erupção que eu precisava na vida para começar a conquistas que eu sempre imaginei impossível. Não, que nem a gente estava falando do poder da mente, porque os 250 quilômetros é uma prova disso, porque ninguém treina para não tem como tu correr 250 quilômetros para se preparar para tu tem que correr menos, tu não consegue se preparar. Sim. Então, o poder da mente, tu vai estar lá correndo, cara, tu vai estar querendo desistir, tu vai estar, a tua mente vai estar mentindo para ti, né, que tu não é capaz, que tu não consegue. Como é que tu conseguiu controlar isso? Foram 4 dias de prova, né? Eu imagino que o segundo, o terceiro dia devia ser... Eu acho assim, ó, que os 250 quilômetros, primeiro que eu tenho que contar uma história da TTT, que é a Travessia Torres-Tramandaí. Eu sempre fui um praticante de esporte, né? Costumo dizer assim, eu sempre fui um freerider, né? Eu não consigo passar um dia sem fazer um exercício. Então isso está no meu eu, no meu ser no mundo, né? E isso a gente vai
poder apresentar o evento e explicar como que se deu isso também foi através de uma doença que eu tive e comecei a correr, porque eu sempre fazia exercício físico, musculação, trabalhava em empresa, não tinha ainda terminado meu curso de economia. Então, a corrida, eu comecei a correr. Então, eu corria 1 hora por dia, desde o dia que eu comecei a ter, né, os sintomas de uma síndrome do pânico. Então, eu comecei a correr todos os dias. Eu pesava, hoje eu peso 72 quilos, que é a minha média de 2 décadas já. Mas na época eu pesava 10 quilos a menos. Eu tinha praticamente 3% de gordura. Corria todos os dias, 1 hora. Para curar aquilo que os médicos não curavam, eles só davam remédio. Então, a partir dali, eu comecei a correr todos os dias. Então, como é que começou essas longas distâncias? Se tu me perguntasse, tu consegue correr 84 quilômetros, 2 maratonas, eu iria dizer que não. Por quê? Exatamente. É a sabotagem do nosso subconsciente. A gente sempre primeiro tem o não. A gente nunca vai ter o sim. Certo? Se eu disser para ti, vamos fazer uma maratona. Tu vai dizer, não, eu não sou capaz. Entendeu? Teu cérebro, ele vai trabalhar nesse sentido. Então, o que aconteceu? Eu sempre corri todos os dias. E um dia eu encontrei 2 corredores, que eles corriam e caminhavam. Corriam e caminhavam. Isso me chamava a atenção. E um certo dia eu encontrei eles no chuveiro na praia. Aí eles disseram, a gente está treinando para TTT, 84 quilômetros. Aquilo na minha cabeça era surreal. Eu disse, esses caras são loucos. Eu jamais vou correr 84 quilômetros. Esses caras vêm de Torres até Tramandaí correndo. Imagina, né? Que é isso? E aí, aquilo ficou novamente no meu subconsciente. Como é que eles têm a capacidade de correr? São pessoas mais velhas, que são mais pesados. Como eles conseguem correr? Então, eu fiz a inscrição numa de 48 quilômetros. Quando eu terminei de 48 quilômetros, eu disse, não vou fazer de 84 quilômetros. Veja só, é o cérebro sempre tentando te sabotar. Entendeu? Sempre. O subconsciente da gente, ele foi talhado para dizer não. Por isso que tem poucos líderes e muitos seguidores. E não é ruim ser um seguidor. Mas o problema é que os seguidores, eles não conseguem trabalhar com o subconsciente. Né? Joseph Murphy, ele escreveu o livro O Poder do Subconsciente. E se tu pegar desde a história antes de Cristo, só ganhava as batalhas aqueles que diziam que eram capazes de ganhar a batalha. Então, aí eu comecei a correr novamente. E quando eu termino essa corrida de 48 quilômetros, um desses corredores, eles estavam lá. E aí eu estava com as mãos no joelho, ele chegou para mim, tu correu 48 quilômetros, agora tu tá pronto para 84 quilômetros. E aquilo novamente ficou registrado. Eu fiz a inscrição. Então, esses 84 quilômetros foram, assim, a viagem do corvo. Porque foi um dia quente, sem vento. Tinha o evento da Paleta em Atlântida, me lembro até hoje, passando lá. Um cheiro de churrasco, morro de fome. Passando pelo churrasco. Calor na praia de quase 40 graus. E uma menina com uma Heineken tirando foto gelada. Assim. Eu não bebo, mas eu digo assim, ó, a imagem, né? Sim. Eu digo a posição, porque a gente escolhe a posição nossa de ser no mundo. Entendeu? Eu poderia estar lá sentado, me divertindo, mas não, eu estava correndo. Sim. Então, passei por Atlântida e passo todos os anos e é sempre a mesma cena. É o mesmo sempre piscinão de Ramos, que tem agora piscina mesmo na beira-mar. Tem piscina, tem mesa de sinuca, tem frescobol, tem freezer, tem tudo ali. E as paletas.
Então, corri os 84 quilômetros. Aí eu fui convidado para correr os 250 quilômetros. E aí tem uma outra particularidade. Eu já vou deixar a Kelly falar. Não, pode falar. Por quê? Eu, como bom advogado, né? Eu Depende falo. da tua tese. Eu falo, né? Aí eu fui convidado. Recebi o convite de 49 corredores. 250 quilômetros, eu disse, não. Não tem vou. como, né? 4 dias, tinha que levar equipe, né? Tinha que fazer toda uma infraestrutura, tinha que ter lanterna, tu tinha que ter um carro de apoio, 4 dias. E cada vez que a equipe do Rio de Janeiro me contatava, eu dizia, estou vendo. Isso foi TTT em março, eles mandaram o convite em fevereiro, eles mandaram o convite em março e a corrida seria em agosto. Todo mês que ele me chamava, eu dizia, eu estou vendo. E aí chegou em julho, eu disse, estou vendo. Não, tu não tá vendo mais, agora não tem mais como colocar outro atleta, tu vai ter que ir. E eu fui. E com o mesmo treino de 42 quilômetros, de 48 quilômetros, de 250 quilômetros. O que eu quero dizer com isso? Eu não estava preparado fisicamente. Eu estava preparado psicologicamente. Mentalmente e emocionalmente. E os outros corredores eram atletas que viviam disso? Que viviam disso. O meu colega, que nós dividimos o apoio até a metade da prova, ele era corredor profissional. E eu vou deixar a Kelly falar um pouco, porque depois aí eu entro mais nos detalhes dessa maratona, porque ela foi repleta de altos e baixos, de vou voltar, não quero mais isso aqui, não é o meu lugar. A mente querendo sabotar. O que eu tô fazendo aqui? Exato. E a gente percebe, né, que esse mindset, quando a gente fala de mindset vencedor, ele é construído, ele não nasce pronto, né? Às vezes as pessoas acham que, pô, a pessoa é assim, não. Ela se tornou isso, né? Através de novos desafios, ele foi se desafiando, foi acreditando nas outras pessoas, né? Aquela história do corredor do sapinho surdo, né? Vocês já ouviram aquela história? Que tinha uma corrida dos sapinhos. E aí era uma corrida para subir uma montanha. Só que nunca ninguém tinha chegado até em cima da montanha. Era para ver quem chegava mais longe. E aí começou a corrida. No meio do trajeto, todo mundo começou a falar: bah, não dá mais, a partir daqui não dá mais, a partir daqui é muito difícil. E aquele sapinho continuou. Quando ele chegou lá em cima, lá, e todo mundo muito surpreso. Mas ninguém sabia que ele era um sapo surdo. Então, ele não ouviu as pessoas dizerem para ele que não era possível. Que não dava e que ninguém nunca tinha chegado lá, e por isso que ele chegou. Então, essa construção vem de tu acreditar que é possível, de tu... Mesmo teu cérebro te dizendo não pra ti, outras pessoas falaram, sim, tu pode, agora tu vai correr 250 quilômetros. E tu, poxa, e aí tu acreditou nos caras. E foi. E a Kelly, agora já passando o gancho, a gente tem uma outra história agora que ela vai trazer pra vocês, que também foi uma construção. E foi uma construção com um grande desafio e sem escolha. Na verdade, tinha escolha, né? Desistir, entregar a toalha ou dizer assim, não, deixa comigo. Deixa que eu vou vencer e eu vou superar isso aí. Conta pra nós que história é essa aí. Mas, aproveitando o gancho do Vinícius, ele, de forma não intencional, ele cocriou esse futuro dele, né? Então, esse é o poder da nossa mente. Essa história de... Claro que hoje a gente vê muita coisa com relação à cocriação que não é o real, né? Mas a própria neurociência explica isso, que através do nosso eletromagnetismo, através da nossa vibração, através de pensamentos bons, a gente sempre tem que dizer para os nossos filhos, por exemplo, tu consegue, tu é capaz, tu é inteligente, tu é especial, tu é lindo, vai lá e faz. Ah, mas eu não sei, tu sabe sim. Essas palavras de afirmação fazem com que o nosso subconsciente... Porque o cérebro ele não entende o que é presente, passado e futuro, o que é real e irreal. O cérebro não sabe disso. A mente mente pra gente o tempo todo. O que é bom, o que é ruim. Exatamente. Então, o Vinícius, de forma não intencional, cocriou isso pra vida dele. E enquanto
o subconsciente dele não conseguiu o que estava ali programado, ele não parou, ele não desistiu. Tem até uma história Até a que... doença pode ter vindo para isso, inclusive. A linguagem do corpo explica Exato. isso. Não, até falando das palavras, tem uma história que eu não me lembro quem é que contou, mas que ele tinha duas mudas de flor. E ele falava a palavra de afirmação para uma: você é capaz, você é grande, você é linda, você vai vencer. E para outra ele passava e dizia: não, tu é muito feia, tu vai morrer. E aquelas sendo regadas igual, tudo igual. Uma floresceu e ficou uma linda flor, e a outra acabou realmente morrendo, não floresceu. É o campo vibracional. Existem vários experimentos com relação a isso. Arroz, vocês nunca viram do potinho de arroz, das flores. Essa história mesmo que alusiva que o Charles trouxe, ela conta exatamente isso, de uma outra forma, de uma forma mais lúdica. Sim. Né? Mas exatamente, nós somos um campo vibracional. A gente vibra o tempo inteiro. E a gente escolhe o que a gente quer vibrar. Ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, tu não acredita, mas a física tá aí. É a mesma coisa que não acreditar na gravidade, né? Exatamente. Tu pode acreditar ou não, ela vai continuar existindo. Exatamente. E tem um ponto que é... O que nós somos? Nós somos, eu e a Kelly, pragmatismo. Né? Muitas vezes eu falo na minha rede social ali sobre suplementação, sobre saúde, e alguns médicos, eles falam comigo. Por quê? Porque é a minha vivência. Eu sou prova disso. Eu faço jejum e faço levantamento de peso, que é algo que é contra a teoria. Essa última TTT, eu corri em jejum, 84 quilômetros. Enquanto vários corredores, eles fazem uso de gel, encontra pela praia, vários gel, suplementações, comida. Então, a minha vivência ela é regada de desafios. E esses desafios, eles são acessíveis a toda e qualquer pessoa. Não há desculpa. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu cheguei e a minha diarista estava lá. Ela é obesa. Aí eu perguntei para ela: tu já almoçou? Ela disse: não, hoje eu tô fazendo jejum. Por quê? Porque ela sabe que ela é capaz. Da necessidade. Conversei com ela e disse: tu é capaz. Então, ela já emagreceu 8 quilos. Ela chegou a 102 quilos. Ela já tá agora com 94. E ela é uma que eu vou mostrar foto para mostrar que todo mundo é capaz. Sim. Aí hoje eu estava explicando para ela a dieta. Por quê? Porque nós, quando chegamos aqui, a gente chega tarde. Isso é um pouco filósofo. Nós nascemos e a gente vem tarde. Tem várias coisas que estão dadas. Né? Aqui, indo um pouco para a questão, né, da alimentação. Todo mundo já passou por uma dieta. Né? Onde a dieta era para comer banana, aveia, de manhã, de tarde, uma barra de cereal. E isso foi um equívoco plantado e nós chegamos tarde, sem constrangimento. Sim. E aquilo que a gente não constrange, a gente não consegue avançar no tempo. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje na minha rede social tem médicos que me seguem, por isso que eu entrei para a biomedicina, justamente para ter um pouco mais para poder falar com mais autoridade, porque um advogado não pode falar de saúde. Pode, sim. Entendeu? Um advogado não pode dizer, ó, aqui, teus exames laboratoriais estão sendo mal interpretados. E para te ver como a prova que todo mundo é capaz, a gente conversou sobre isso. É um advogado e uma contadora, vamos dizer, falando sobre mindset, sobre saúde, sobre jejum. Exato. Sobre E o nosso objetivo, Quebra de paradigmas. o meu objetivo da Kelly no evento é fazer as pessoas saírem de lá com esse mindset. Que elas são capazes. Por quê? Porque todos nós temos um subconsciente. Ninguém é tolhido de um subconsciente. Sim. E se ele colocar que ele quer ter uma vida mais saudável, que ele vê, que ele imagina
que ele faz hoje uma foto com inteligência artificial, ele, por exemplo, mais magro, certo? Ele vai chegar naquele peso. Sim. Por quê? Porque o nosso subconsciente vai construir isso. Claro que eu não posso dizer assim, eu vou correr daqui até o Iapoque. Isso é impossível, né? Quem sabe um dia com muita tecnologia, né, de suplementação eu faça, mas hoje é impossível, né? Mas eu digo, todo mundo é capaz de ficar melhor. E aí aquela fala do início, nós viemos uma vez, somente nessa vida. Essa matéria vem uma vez, o espírito pode vir mais. Mas essa matéria vem uma vez. E tem que aproveitar. Então, o que eu digo, a gente não cuida da saúde, mas não esquece de fazer a revisão do carro. De trocar o óleo. Tem muita gente que eu falo, é um simples exame de sangue para verificar como é que tu está. Mas aí eu vou ter que ir no laboratório. Eu não tenho plano. Mas tem um carro, paga IPVA, paga seguro, troca o óleo, troca o pneu. E a nossa carcaça, o nosso corpo fica em segundo plano. Então, além da gente levar esse mindset, essa virada de chave, a pessoa também tem que transcender. Ela tem que querer. Sim. E eu acredito que é algo que não seja fácil, que nem aconteceu com a Kelly, a passagem com o câncer. Teve momentos difíceis, né, Kelly? Acredito que... daí vou contar um pouquinho sobre isso. Agora, eu gosto de trazer essa... Eu achei interessante a história do Vinícius quando ele tinha 10 anos, porque quando eu tinha 7 anos, eu dizia que eu ia ser uma empresária de sucesso. Eu me maquiava, passava batom vermelho e dizia que seria uma empresária de sucesso. E desde que eu comecei, eu trabalho na área contábil há 28 anos. A ST Contábil vai fazer 20 anos, dia 2 de janeiro de 2026. Então, e eu comecei do zero. Eu era uma menina de 22 anos, dentro de uma área extremamente patriarcal e machista, onde nem os meus parentes na época me apoiaram. Meus amigos, quem tinha empresa não levou para mim. Todo mundo esperou eu ter sucesso para depois querer ser meu cliente. Né? Hoje é diferente as coisas 20 anos depois. Mas lá foram as pessoas estranhas que me deram um voto de confiança. E eu trabalhava muito, porque eu queria... A gente foi plantado em mim, e eu acho que em mais de 90% da população, que a gente só cresce na vida se a gente estudar muito e trabalhar muito. É com dor. Né? Isso, graças a Deus, eu já desmistifiquei para os meus filhos, e para quem eu posso, eu desmistifico. Porque a gente pode, sim, trabalhar com amor e ter muito sucesso. E ser muito próspero. Adquirir riqueza, de fato. Dinheiro, bens, se é o que tu deseja, se é o que tua alma quer. Né? Mas para isso, tu tem que ser uma alma bondosa. Fazer o bem, ajudar os outros. E eu achava, então, que eu tinha que trabalhar muito, E eu trabalhava 13, 14, 15 horas por dia no escritório de contabilidade. Eu tive minha primeira filha, fiquei somente 14 dias em casa, voltei a trabalhar, levava ela junto. Depois eu tive meu segundo filho, tive a Mariana. Hoje a Mariana tem 18 anos. E eu tenho o Martim com 8 anos. O Martim eu fiquei 9 dias em casa. E voltei a trabalhar. Porque eu achava que eu tinha que trabalhar. Se eu não trabalhasse, o que ia acontecer? O que ia ser da minha família, da minha vida? Porque só tem sucesso quem trabalha muito. E aí veio a vida e me deu uma chance. Não, foi um presente. Eu conto para todo mundo. O câncer, eu tive câncer de mama, metastático, tive metástase pulmonar, linfática, tenho lesões nos ossos. Mas o câncer, para mim, foi um presente. Uau. Eu tenho uma frase que eu falo, que eu tive câncer, mas o câncer nunca me teve. Se eu não tivesse tido câncer, por isso que eu te falei que a doença ela veio para te apresentar e te mostrar e fazer tu atingir o teu objetivo. Se eu não tivesse tido câncer, eu jamais teria atingido meus objetivos. Eu jamais teria sucesso, ou jamais teria enxergado o sucesso que eu tenho. Porque o câncer me mostrou que eu não precisava sofrer e ter dor para ser feliz e para ser próspera.
para ter dinheiro. Precisava trabalhar 14 horas para ter dinheiro. Bem pelo contrário. Então, em 2018, em janeiro de 2018, eu descobri esse câncer. Foi um tratamento muito agressivo, porque ele foi um câncer agressivo, né? É o câncer triplo negativo. É um câncer de mama que atinge mulheres acima de 55 anos. Atinge 3% das mulheres que têm câncer de mama. E 97% delas vão a óbito em menos de 6 meses. Nossa. Porque ele é extremamente agressivo. Eu tinha uma lesão de 8 centímetros na mama, de 3 centímetros no pulmão. Do pulmão, com a quimioterapia, graças a Deus, zerou, né? E as lesões que eu tenho hoje nos ossos, elas estão em stand-by, que nem eu digo, estão ali mortas, né? E vão continuar assim pro resto da vida. Mas eu entendi com tudo aquilo que eu não precisava estar dentro do escritório 14, 15 horas, que eu devia aproveitar os meus filhos, que tinham coisas que dinheiro nenhum comprava. A gente sabe disso, todo mundo sabe Sim. disso. Todo mundo sabe disso. Mas a gente não pratica Mas isso. não pratica isso. A gente não pratica isso. E eu conto isso porque, às vezes, a gente não valoriza algumas coisas tão simples. Por exemplo, eu fiz 5 cirurgias, fiz 20 quimioterapias, fiz 45 radioterapias. Até o ano passado eu fazia imunoterapia. E eu não conseguia levantar da cama sozinha, muitas vezes, pra ir no banheiro de manhã. Eu não conseguia escovar meus dentes sozinha. Eu não conseguia caminhar sozinha. Eu não conseguia tomar banho sozinha. Então, hoje, todos os dias, quando eu acordo de manhã, antes de levantar da cama, eu agradeço. Eu agradeço, eu digo gratidão, Jesus, por eu estar viva, saudável, feliz, plena, podendo levantar, trabalhar, cuidar de mim, cuidar dos meus, ser feliz. Todos os dias é uma oportunidade de ser feliz. E eu não entendia isso. Eu vivia reclamando, que eu até fiz um vídeo, botei no Instagram sobre reclamar, que é clamar pro universo em dobro. O câncer me mostrou tantas coisas e eu pude mostrar todas essas coisas para tantas pessoas que eu entendi que eu fui um instrumento, porque eu nunca sofri no câncer. Eu nunca sofri. Eu chorei pouquíssimas vezes. Eu era uma mulher muito vaidosa, mas muito vaidosa mesmo. Eu vivia na academia, eu cuidava muito da alimentação. Eu era extremamente vaidosa. E eu perdi completamente a mama. Foi tirado toda a minha mama. Glândula mamária, pele, mamilo, raspou o osso do externo. Então, foi uma cirurgia muito agressiva. Foi uma mutilação, de fato, né? E quando eu me vi daquela forma, eu pensei, isso é só matéria. Aí volta para aquilo. O que eu sou? Eu sou um corpo bonitinho, malhado? Ou eu sou uma pessoa que eu posso transformar minha vida e a vida das outras pessoas? E eu pedi para Deus, eu quero criar os meus filhos. Porque o meu prognóstico não era muito favorável, digamos assim. Eu vou fazer só um adendo na Kelly, que ela passou, nós já conversamos sobre isso é transcendental. Sim. Não é um caso que pode ser replicado, né? Porque só tem uma Kelly, né? E vem muito a calhar com a fala anterior, que é tu provar e ser capaz. Porque se tu não prova, tu não sabe se é capaz. Vejam só o que a Kelly narrou. E se perguntasse para ela antes, na academia, trabalhando 14 horas por dia, se ela ia ser capaz de enfrentar tudo isso, ela iria dizer que não. Então, as nossas histórias, elas caminham muito lado a lado. Por quê? Porque nós somos uma prova que nós temos capacidades infinitas. E as capacidades infinitas, a Kelly fala de um outro modo, porque ela estuda uma ciência e eu estudo uma outra ciência, mas elas são praticamente iguais. É como tu ter uma religião, mas o Deus é o mesmo. Exatamente. Né? Concordo. E isso é um princípio. É tu ter a capacidade infinita que tu desconhece.
Infinitas possibilidades. Exato. Então, eu só queria fazer essa observação porque ela sempre vai encaixar nesse exemplo nosso, que é essa mente superior que a gente está formando aqui, né? Cada um com um exemplo. E eu sempre digo, quando tu escreves um livro, tu tem que ter a vivência. Sim. Sabe? Eu não posso escrever um livro de autoajuda sem ter ajudado ninguém. Exatamente. Entendeu? Ontem ainda eu Então- contei, eu sou reikiana, eu aplico reiki nas pessoas também. E ontem eu apliquei reiki numa menina e ela disse que a vida dela não estava legal, que ela não conseguia transformar a vida dela, que ela queria uma ajuda, que ela não sabia por onde começar. Aí eu contei pra ela uma história que eu conto pra todo mundo quando me questionam com relação a isso. E eu ensino meus filhos, inclusive, a fazer isso. Brinca de faz de conta. Vou te dar um exemplo. Quando eu tava com câncer, eu engordei, quando eu tava com câncer, 32 quilos. Eu tenho 64 quilos e eu engordei 32 quilos. Em função da medicação e tudo mais. Mas engordei, eu ganhei gordura, 11 quilos de gordura. Né? O restante foi em função dos corticoides. Mas eu brincava de faz de conta. E desde pequena eu brinco de faz de conta. Porque eu venho de uma família extremamente pobre. A gente não tinha condições de viajar, a gente não tinha um carro para ir onde a gente queria, né? Eu nunca fui ter bicicleta, eu acho que eu já, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Fui conhecer o mar, eu tinha 10 anos. Então, eu vim de uma estrutura muito humilde. Mas eu brincava de faz de conta. O que é o brincar de faz de conta? Quando eu tava com câncer, eu pensava assim, ano que vem, eu vou ir pra Bahia e eu vou estar lá que eu queria ir pra Costa do Sauípe, né? Porque eu fui. Ano que vem eu vou ir pra Costa do Sauípe. Eu fui. Vou ir pra Costa do Sauípe e eu vou estar lá, feliz, tomando meu... Eu me via vivendo aquilo. Eu brincava de faz de conta. Meu cabelo vai começar a crescer. O que eu vou usar no cabelo? Não vou ter o cabelo comprido. O que eu vou usar? Vou usar uma tiara. Já tava. Então eu co-criava tudo. Veja como os exemplos, eles caminham juntos. Assim. Né? Exatamente a questão que eu falei. A Kelly, ela plantou no subconsciente dela o propósito e fez a imagem. Sim. Então veja como é forte. Quando tu tem o teu propósito específico, pré-determinado. Metas e objetivos. Exato. E tu ainda criou a imagem. Sim. Ela na praia, de cabelos, né? Sim. Eu sabia que meu cabelo não estaria Então, grande, mas eu tento. Sabe? Então, vejam como isso é importante. Quando eu falo isso para as pessoas elas ficam olhando, dizendo assim, não, esse cara ele viaja muito. E não é viajar muito, é que as pessoas não têm ideia do trunfo que elas têm consigo, que elas carregam. Certo? É que nem se nós começarmos a analisar isso aqui e colocarmos na nossa cabeça, no nosso subconsciente, que isso aqui vai ser o maior projeto de mindset do Brasil. Esse podcast aqui vai ter 1 milhão de visualização. Se a gente mentalizar, botar na nossa cabeça, colocar uma imagem desse podcast lá com 1 milhão, tem muito podcast ruim aí. Tem muitos profissionais da saúde falando como se corre e nunca correram uma maratona. E médicos falando como se cura o câncer de inúmeras formas e nunca tiveram câncer. Que esse podcast aqui pode chegar a 1 milhão. Tu sabe que eu faço um acompanhamento com a oncogenética até hoje, do Hospital de Clínicas, que o Hospital de Clínicas, ele é incrível mesmo, assim, ó. São tecnologias de ponta, médicos, medicações, não me faltou nada. E eu faço um acompanhamento com a oncogenética, porque eu fiz todo o mapeamento genético, né, veio todo negativo. Então, não existe uma explicação para o câncer que eu tive. Ele não foi hormonal, ele não foi enzimático, ele não foi genético. O que ele foi? Então, a oncogeneticista me disse, a medicina não explica ainda.
Eles não vão Esse ter a perfil resposta. de câncer. Tu tem a resposta Sim. no teu interior. Mas eles não têm. Uhum. Aí eu até contei pra ela, disse pra ela assim, olha, a psicossomática, a linguagem do corpo, né, a espiritualidade, porque quem me salvou foi a espiritualidade. Claro que eu tratei a matéria, eu fiz Sim. eu fiz a parte da matéria também. Mas quantas pessoas tu conhece que fazem quimioterapia e não sobrevivem, Uhum. né? Quantas? Que às vezes o câncer nem era tão agressivo, mas elas se colocam numa situação de vítima. Quando tu te coloca de Sim. vítima pro universo, tu tá vibrando coisas ruins. Quando tu vibra coisas ruins, mais coisas ruins vêm pra ti. Por quê? Porque teu subconsciente, ele não Já. sabe o que é bom ou ruim. Exatamente. Se tu disseres a ele que tu é um fracassado, que tu não consegue, Tu não vai. não consegue. ele vai materializar aquilo que tu está colocando no teu subconsciente. E só fazendo uma observação. Isso também aconteceu na minha área acadêmica. Eu, quando comecei a fazer direito, eu ia na faculdade passear. Porque eu trabalhava, então eu ia passear na universidade. Eu fazia as provas, tinha provas, eu estudava para as provas. Aí me formei em economia, me formei em direito, e aí tinha a prova da OAB. E eu tenho que fazer prova agora para ser um advogado. Para vocês entenderem o Contador grau. também tem que fazer prova. Para vocês entenderem o grau, assim, de que eu estava da graduação. Aí, o que eu fiz? Novamente. Eu disse, eu vou passar. Sim. Eu coloquei no meu quarto, aprovado na OAB. Eu fiz a OAB, passei na primeira vez. E aí, a partir dali, eu descobri, tenho mestrado na universidade. Aí, fiz o mestrado, fui selecionado. E aí já foi um filtro, assim, porque da turma de 120 alunos, tinha só 2 no mestrado. O resto vinha alunos de outras universidades. Eu disse, agora eu vou pro doutorado. A nossa mente tem um poder gigante. Aí no doutorado, só tinha eu, de 120, que foi aquele aluno mais desleixado. Mas chegou um ponto que eu disse assim, não, agora eu vou continuar estudando. Porque eu tinha comigo assim, advogado não é doutor, tu tem que ter um doutorado para ser doutor. Pra ser doutor. E aí eu fui até o doutorado, depois o pós-doutorado. Então, isso é o nosso subconsciente operando a todo momento. Talvez as pessoas que vão estar lá no evento, elas nem saibam o poder que elas têm na mente. Mas a gente consegue ajudar elas a destravar. E a Kelly vai trazer esse exemplo dela aí, fantástico, que eu digo, né? A base desse poder, ele é a comunicação, né? Sim. A maneira como a gente se comunica. A gente fica ecoando vozes do passado a todo momento, que são as vozes dos pais, do ambiente onde a gente estava, onde a gente foi criado. São vozes comuns e muito ocultas na maioria das vezes. E tu pode, tu consegue, ou tu vai virar esse copo, tu é atrapalhada, tu vai cair, não faz que tu vai te machucar, né? É uma certa proteção. Porém, a gente tá tentando proteger o corpo e limitando a mente, né? Nessa proteção comum que a criação nos trouxe. Então, essa primeira comunicação que a gente tem é a comunicação que vem lá do berço, lá das primeiras falas do pai, da mãe, da energia que a gente absorvendo e captando do ambiente, né? Daquele amor entre o pai e a mãe, entre aquele afeto que tu tinha, entre o ambiente que te acolheu. E isso são as primeiras comunicações que a gente tem. A gente vai evoluindo, a gente vai, de fato, descobrindo a vida e os nossos amigos e as relações, os ambientes e o trabalho onde a gente tem, e a gente começa a viver, experimentar novas comunicações. A gente começa a ouvir outras coisas. Sim. A gente se conecta com alguém que diz assim, é possível, vamos lá, vamos fazer. Agora tu vai correr 250 quilômetros. Eu tô contigo, vamos junto. E aí vem a mais importante de todas as comunicações, é aquela que nós temos com nós mesmos. A gente pode ficar repetindo aquilo que a gente ouviu no passado. Então, a minha mãe sempre disse que eu não ia conseguir. Ela tinha razão. Eu tô só repetindo algo como um papagaio daquilo que eu ouvi. Ou eu posso me conectar a alguém e dizer assim, se aquele cara consegue,
Eu também consigo. Ele disse que eu vou correr 250. Eu fiz e entrando nesse contexto, eu fiz umas metas esse ano pro nosso projeto. Eu apresentei pro Gui, ele tomou um susto no começo. E ele disse, bora? Mas eu vi que ele tava tenso ali. Eu tirei ele da zona de conforto do nosso projeto. Então, todo esse mindset, toda essa crença que a gente acredita ser possível ou não, ela tem uma raiz que ecoa da forma como a gente se comunica com nós mesmos. De que forma a gente está se programando. Eu, como adolescente, quando eu fumava, quando eu era adolescente, por besteira, quando eu descobri a PNL, a Programação Neurolinguística, quando eu conheci Anthony Robbins, eu mudei a minha comunicação, né? A gente aprende a fumar como? Ninguém gosta de fumar. Não existe uma pessoa que vai dizer, o primeiro cigarro foi maravilhoso, eu adorei. Não. Tu tosse, tu passa mal e alguém chega e se comunica contigo e diz, não é assim. Eu vou te ensinar como é que faz e como é que é bom. Bom é fazer de tal maneira, bom é fazer assim, fazer. E ele começa a educar a tua mente com uma coisa extremamente tóxica que o corpo, cara, repudia aquilo instantaneamente, mas ele te educa a ter um prazer numa coisa que é catastrófica pro teu corpo. E aí alguém te educa com isso. E aí tu tem que fazer uma reeducação. Como é que eu fiz na época? Comecei a dizer pra mim mesmo, a todo momento, eu tinha vontade ainda de fumar, e eu dizia pra mim, o cigarro tem me dado enjoo. Isso tem eu começo a fumar e eu passo mal, eu me sinto mal fumando. Só que isso era uma mentira, era uma historinha que eu tava contando. Eu uso muita historinha, tá? Uma hora a gente vai aprofundar isso. E eu comecei a contar historinhas pra mim em relação àquilo. Um determinado dia eu fumei, aquilo me enojou assim, passei mal, como se fosse a primeira vez que eu tivesse. Opa, tá funcionando. Aí eu intensificava, eu falava pra todo mundo, eu ficava contando aquilo, mas eu não tava contando pros outros, eu tava contando pra mim mesmo. Os outros era só uma autoafirmação. Porque quando eu manifestava pra fora, eu aprendi isso desde novo na minha vida, e que quando eu manifesto pra fora, eu tenho uma certa responsabilidade maior do que quando eu falo só pra mim mesmo. Porque aí eu corro o risco do meu cérebro dizer, não, mas tu ainda gosta. Então, a partir do momento que eu ia botando isso pra fora, o meu cérebro já, opa, se ele tá falando, ok. E aí, concluindo, eu vejo que é fundamental a gente aprender a falar com nós mesmos e aprender a conversar com a nossa mente. Nós não somos a nossa mente, né? A gente precisa saber conversar com ela. Dizendo, opa, você está enganado. A mente mente. A mente mente o tempo todo. Ela quer o que é mais fácil, mais confortável e que vai poupar a energia dela. O que ela já conhece. O que ela já conhece. E essa questão, né, que tu falou da tradição, ela vem muito com um método que eu desenvolvi, com o pragmatismo, com a vivência, né, que é um método com 4 pilares, que é suplementação, exercício físico, jejum e alimentação. E hoje nós temos um problema, né, que é de saúde pública, que é o açúcar no meio dos jovens. Por quê? Porque nós nos acostumamos a comer açúcar. Então, há 200 anos atrás, não existiam esses chocolates, bolachas, né? E os dados indicam que o consumo de açúcar era de 2 quilos por pessoa no ano. Hoje, ele mudou para 100 quilos ao ano. Nossa. E eu tenho a minha filha e ela também consome açúcar. Não comparadamente com outras crianças, porque eu insisto com ela, mas o ato de insistir tu não consegue convencer, tu tem que mostrar. E foi exatamente pela comunicação. Eu desenhei uma célula e mostrei como o açúcar ele atua dentro da célula. Então eu fiz a célula, mostrei que a insulina ela batia na porta da célula, que esse açúcar que ela come entra dentro da célula em excesso, e depois que ela come de novo, a insulina não tem mais receptor. Ou seja, ela fica subindo e não consegue baixar. Então agora ela tem essa imagem, que é importante a criança ter. A criança precisa ter a imagem. A comunicação para ela é muito falha.
né? Até 15 anos ali, o adolescente ele não anos, consegue interpretar e compreender. Então a imagem é importante. E aí esse dia ela foi comer, ela disse, pai, não vou comer porque eu comi já aqui e a célula tá cheia de... Já tá batendo na porta, já tá. Muito bom. E a insulina não vai ter receptor. Eu fiz isso com a Entendeu? dopamina com meu Aham. filho. Então, isso já adiantou. E a comunicação é importante. Sim. Né? E até hoje eu estava conversando com o diretor, e o diretor, ele também se esforça, joga futebol, é atleta, e ele diz, pá, tem que vir aqui dar uma palestra para os jovens. E o comunicar, e esse é o nosso dever no mundo. Entendeu? Eu estou aqui justamente por isso, a Kelly também, para ajudar mais pessoas. Sim. E esse, lá, a fala do início, que é um pouco filosófica, de ser no mundo, né, nos traz esse compromisso de fazer a comunicação chegar nos mais jovens. Porque nós teremos aí um mundo mais saudável. Mais saudável, pessoas mais felizes. Pessoas mais felizes, menos crime. Então, isso teria que ser uma questão de saúde pública. Né? E hoje tu não tem essa preocupação. Se tu verificar o Estado, ele não se preocupa com essas questões. Né? Esporte, só nas Olimpíadas. Alimentação, tu vê uma propaganda maciça. Os maiores atores falando sobre massa, sobre Sadia, Perdigão e essas comidas ultraprocessadas que chegam na mesa hoje das crianças. Então, é isso. E eu estava vindo para cá, estava vendo um colega aqui que ele faz ultra maratona, ultra triatlo, e ele estava postando um vídeo dizendo que ele estava iniciando a alimentação dele e ia fazer um jejum de 24 horas. Nós sempre aprendemos a se alimentar. Olha, tu tem que comer. Tu não almoçou, tu vai ficar fraco. A nossa avó insiste, né? Aí, se tu vê a história, né, os caçadores-coletores, eles demoravam dias para conseguir uma caça, Eu e meus filhos, a gente não toma café da manhã. tá? É, E aí, também não. ficavam Nem em aqui, jejum com 8 aninhos. dias para conseguir comida. Só que o decorrer, todos aqui viram já aquela foto de 1950, as pessoas magras, Tudo magras. e hoje as pessoas sobrepeso. Nós fomos, a gente comentou sobre isso, a gente foi emburrecendo ao longo dos anos, né? Uhum. A gente tem uma sabedoria ancestral incrível relacionada a ervas, relacionado Os a... adaptogênios. É, É outro podcast. relacionado a ervas, Mas relacionado à alimentação. a gente vê assim, todo mundo, digamos, de certa forma, sabe que tem que se alimentar melhor, sabe que tem que fazer exercício físico, enfim, sabe que tem que praticar bons hábitos. Mas como que a pessoa inicia? Como é que ela sai da inércia e dá esse primeiro passo, assim? Procurando uma pessoa que já fez isso. Ela não tem outro meio, ela não tem outro meio de buscar no seu entorno. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem como uma pessoa que vive em família, que todos têm os mesmos hábitos, tu tirar ele desse hábito se não tiver uma mão. Tem que ter uma mão. O ambiente é dominante sobre o comportamento. E por isso que eu digo para todos isso. Não adianta tu comprar um curso de emagrecimento, tu não vai emagrecer. Não. Sim. É que sem ambiência nada funciona. Não. Tu sabe que a gente estava falando ali antes, eu e minha equipe, todos os meses em janeiro, a gente senta, todo mundo junto, eu faço uma fala, sempre relacionado à mentalidade, sempre relacionado a o que a gente quer, onde que a gente quer chegar, quais são as metas, objetivos e tudo mais. E explico para eles como que o subconsciente atua com relação a isso. E todos nós fazemos dentro de uma egrégora, juntos, porque isso a energia cria uma força, um vórtice, o nosso mapa dos sonhos para aquele ano. E eu tenho relatos que mais de 70% do mapa é concluído com sucesso em dezembro. Né? Ano passado eu coloquei no meu mapa que eu teria 500 clientes até dezembro. Porque a Kelly ela pode explicar tecnicamente como isso se dá. Sim. Eu sei que isso é o produto, que isso acontece.
né? Por quê? Porque daí é a questão, Seu né? eletromagnetismo. Exato, a questão da energia. Aqui nós estamos numa energia boa, nós estamos falando sobre assuntos bons, né? Nós não estamos falando, por exemplo, de criminalidade, que a energia já seria reduzida, né? Diante do assunto, aqui nós estamos falando de bom viver, de sabedoria. Usar o conhecimento que a gente começou a falar Exato. isso. De como a pessoa que vive, né, numa família que tem maus hábitos, ela vai sair para bons hábitos. Eu digo. E ela é pode sempre um bom reproduzir exemplo. isso dentro da família exato. dela. E aí foi o que eu falei hoje. E aí a gente multiplica. Foi o que eu falei hoje para nossa diarista. Foi exatamente isso. Quando tu emagrecer 30 quilos, teu marido vai querer fazer o mesmo. Uhum. Entendeu? Então, O exemplo arrasta. exato. Então, essa pergunta é muito importante e tem uma relação direta lá com o evento. Tem pessoas, talvez, que irão até o evento sem saber o que vão fazer lá. Mas eu tenho certeza que elas vão sair de lá com a mente mudada. E é isso que elas precisam. O start. Vinícius tem uma dica muito valiosa, né? Isso serve não só para alimentação, saúde, atividade física, que foi através da tua pergunta. É para qualquer tudo. coisa da tua vida. Se tu quer dar um passo diferente, se tu quer melhorar, ou tu quer sair do ambiente ou da situação onde tu tá, tenta te conectar com alguém que já faz aquilo. Te aproxima de algum grupo, seja pela fé, eu vou começar a frequentar alguma igreja, seja pela alimentação, vai num parque, tu vai começar a ver as pessoas correndo, aí tu vai te aproximar de alguém, aquela pessoa vai te dar alguma dica, alguma coisa sobre alimentação. O Vinícius só chegou em 250 quilômetros porque ele começou a frequentar ambientes onde tinham pessoas que corriam mais. Então, ele nunca teria acreditado que ele poderia correr 250 e nem 80, como ele disse, e nem 40, como ele achou que não correria, se ele não tivesse se conectado com alguém que pegou ele pela mão e disse: tu pode, agora tu faz pena isso. que eu não tenho vídeo aqui da largada. Porque na largada tinha o currículo do corredor. Aí todo mundo correu e aí, isso e aquilo. um correu 250 quilômetros no Atacama, o outro foi pro Peru, o outro foi pra Argentina, o outro não sei, é campeão não sei do que. Quando chegou em mim, Vinícius Ferraz, 84 quilômetros da TDD, que eu já tinha corrido 84 quilômetros e acabou meu currículo. E eu saí. Eu disse, pô, agora tu vou ter que correr 250 quilômetros com esses caras. Um frio. A minha foto só tinha os olhos assim de fora. Aonde foi? Foi na Serra do Rio do Rastro. Só uma lombinha também. Tem mais. 250 subindo. Tem mais essa. Não foi 250 quilômetros no reto. No plano. Teve um dia que nós subimos 1.500 metros, descemos 1.500 metros e subimos de novo 1.500 metros. Nossa. Depois dos 250 quilômetros, já resumindo tudo, quando eu cheguei em casa, eu desmaiei. Eu fiquei com febre e só fui acordar no outro dia. Pra ver o meu despreparo físico, mas não mental. Porque no último dia, que era subir de novo a Serra do Rio do Rastro, 42 quilômetros, me atacou o fígado. Por quê? Porque eu não tomava Guaraná. E os caras disseram, tem que tomar Guaraná. Não, eles me ofereceram Coca-Cola. Eu disse, não, mas Coca-Cola eu morro e não tomo. Nunca tomei, não vou tomar. Guaraná tu tem que tomar por causa da glicose. E aí eu comecei a tomar. E tomava. E aí no último dia, veio... Aí eu e o Magnus, que é um corredor do Rio de Janeiro, ele comendo ovo, eu fui comer o ovo. E aí nunca tinha me atacado o fígado. Me atacou o fígado. E aí eu corria e tinha que parar daqui a pouco, que vinha uma ânsia de vômito. Eu não conseguia ver o asfalto, porque era um asfalto novo, assim, que eles colocaram na subida da Serra do Rio do Rastro. Então aquele asfalto esquentava e aquele cheiro do asfalto novo subia, aquilo me enjoava. Aí eu parei numa farmácia, comprei um efervescente, fui tomando efervescente, corri de jejum e cheguei.
Mas isso é exatamente essa questão. Tu perguntou como é que tu consegue tirar uma pessoa, né, que quer mudar de vida, mas a mente está sempre sabotando ela, com várias procrastinações. Tipo, eu não tenho dinheiro para academia. Tu tem a rua. Tu pode caminhar. Tu pode correr. Ah, eu não tenho tempo. O Silvio Santos era o cara que dizia que tinha mais tempo no mundo. Se o Silvio Santos tinha tempo, qualquer pessoa tem tempo. Né? Então, isso eu levo na minha vida. Ah, tu tem tempo? Tem. Tempo relativo. Né? Tem. Então, essa questão que tu perguntou, ela vai ser respondida lá no evento. Lá, eu e a Kelly, nós vamos levar essa vivência que é digna de virar a chave de qualquer pessoa. É que são os desafios da vida. Se eu trouxer isso que aconteceu no micro, numa situação, vamos dizer que essa situação da corrida foi um micro. Se a gente trouxer para a vida, que é o macro, a gente também tem desafios todos os dias, o tempo todo. E é vencer os desafios que fazem com que a gente evolua, com que a gente, de fato, mude as sinapses. Porque a gente foi criado, agora trazendo o que tu disse, né? A gente tem crenças limitantes, a gente tem traumas, não só nossos, mas dos nossos ancestrais. Nós somos, as nossas células, é a junção de 8 ou ancestralidade de 8 vezes para trás. São 792 pessoas para produzir a célula que eu tenho, as células que eu tenho hoje. É uma ancestralidade muito grande. Então, eu carrego nas minhas células tudo isso. E como é que eu faço para curar isso? Mudando a minha mente, porque a gente utiliza só 5% da nossa consciência. 95% é subconsciente. E no subconsciente está todo esse mapa ancestral. Vocês dois têm algo em comum. E eu também, hoje, refletindo sobre isso, que é o fato do jejum. Eu também não tomo café da manhã. Só quando eu vou num bom hotel, tá? Aí não tem. Vou comer o café da manhã hoje. Eu já Então, fui num All Inclusive, no Ceará. E fez minha jejum, esposa dizia, tu é louco. Tu não tá tomando café. E lá era um ginásio de café. E eu Nossa. pegava meu café preto com a minha autodeterminação e tomava um café preto. Na boa. Sim. As pessoas me perguntam, eu sou do ramo de pizzaria, né? Como pizza há 20 anos, que a pizza é a história da minha vida. Eu era apaixonado por pizza, pra quem não me conhece, sempre amei pizza, assim, era a minha comida preferida. Meus pais eram separados e meu pai vinha me visitar e perguntava, o que tu quer comer? Pizza. Eu quero pizza. Pedia pizza pra minha mãe fazia pizza, adorava. Cara, pizza era a comida preferida. E aí, fui trabalhar numa pizzaria, hoje eu sou dono de uma pizzaria. E as pessoas sempre me perguntam uma coisa, assim, Charles, tu come pizza ainda? São 20 anos na Rede Alenha, na pizzaria. Tu come pizza? Eu digo, sim, quase todo dia. Eu disse assim, cara, mas como é que tu não é gordo? Como é que tu não engordou? E eu como pizza de noite, eu como pizza 10 horas da noite, 11h30. E às vezes na minha folga, eu tô em algum lugar, eu vou comer pizza. Segue sendo a minha comida preferida, e eu nunca enjoei, tá? Porque isso é a história da minha vida, então não tem como tu enjoar de uma paixão, vamos dizer assim. E aí eu como a pizza de noite. Só que o pessoal fala assim, como é que tu não engorda? Porque minha próxima refeição é só no meio-dia do outro dia. Ou às vezes 2 horas da tarde. Então eu faço ali jejuns tranquilo de 12 horas, às vezes de 10 horas. Então agora eu tava refletindo, estudando um pouco sobre a questão do jejum, em função do nosso evento de hoje, que eu tenho uma escala de jejum que seria de 10 por 14, eu acho que é 10 horas de jejum. Não, 14 horas de jejum e 10 horas de alimentação. Essa parte do teu jejum, eu posso entrar um pouquinho mais tecnicamente, explicar o que acontece nas 12 horas. Na 12ª hora, o que tu está fazendo? Eu vou desenhar. A tua massa, o teu carboidrato, comeu no dia anterior, o teu corpo, a tua fisiologia está quebrando para transformar em glicogênio e te dar energia.
Então, tu tá usando o caminho do sistema glicêmico, certo? O teu caminho da gordura, onde tu queima peso, teria que avançar das 18 às 24 horas. Que aí tu entra no que nós chamamos em cetose, Uhum. que acaba o teu estoque de carboidrato, tu não tem mais glicose. Daí vai E procurar. aí é um pouquinho mais técnico também, porque não é todos que conseguem entrar em cetose. Tem vezes que o fígado tá tão doente que ele começa a produzir glicose. Então, nesse período, tu vai começar a testar jejuns mais prolongados e aí tu vai começar a entrar em cetose. Quando tu entra em cetose, tu quebra o ácido graxo e aí tu perde a gordura. Uma pergunta pra vocês. O que que o jejum, como é que faz uma conexão entre um mindset vencedor e um jejum longo? Porque o jejum longo, ele é o próprio mindset. Porque todas as pessoas que eu converso da minha rede de relacionamento, quando eu falo que eu fiz um jejum de 100 horas, que são 4 horas, 4 dias. 4 dias todo mundo se surpreende, entendeu? Então, ele é, na verdade, um mindset. Como que eu fiz o meu primeiro jejum de 100 horas? Foi um desafio. Eu disse, eu já fiquei em 24 horas, eu vou fazer 100 horas. Foi muito difícil eu fazer. Então, eu precisei da mesma autodeterminação que eu tive para fazer outros desafios na minha vida. Então, também precisa de um mindset. Só que depois eu comecei a estudar e treinar. É assim para a corrida, é assim para o levantamento de peso, é assim para a nossa técnica profissional. A gente tem que estudar, Eu sempre a gente digo tem que assim, treinar. a gente tem que entender os perfis também, né? O Charles trabalha muito com perfil comportamental. A gente tem que, eu penso assim, tu é uma pessoa muito autodisciplinada. Sim. Tu és autodisciplinado. A Kelly daqui a pouco não tem essa Sim. autodisciplina tão forte. Tanto é que assim. o Só Vinícius falou que vou trazer um outro olhar, né? ele foi no All Inclusive e tomou só café, né? E eu, quando eu fui, eu engordei 2 quilos. Eu fiquei 5 dias e voltei 2 quilos. Então, Quando eu ia no All Inclusive, eles servem o café da manhã até às 11 horas. Eu quebrava meu jejum uma horinha antes e comia às 11 horas, porque eu gostava, né? Eu amo ceviche. Tinha ceviche no café da manhã. Imagina, não, ó, eu vou lá vou comer. aproveitar, né? Vou aproveitar. Mas, enfim, também o comer é emocional. Mas que nem tu disseste, isso é coisa para outro podcast. Mas voltando a essa autodisciplina que tu tens muito forte, quando eu trago algo assim, ó, tu precisa mudar isso na tua vida, tá? Eu não tenho autodisciplina. Como é que eu vou fazer para mudar isso na minha vida? Eu preciso ter um propósito. Vou te dar um exemplo. Eu engordei ali 32 quilos quando eu tive câncer. E eu não queria ser uma mulher com sobrepeso. Aquilo estava me fazendo mal, eu não conseguia caminhar, era ruim para respirar. Eu me sentia mal, minhas roupas não serviam, minha autoestima estava baixa. Eu fui obrigada a dar um jeito. E aí eu estudei o Only 30. Então eu vou fazer jejum. E a minha nutricionista, que me acompanhava na época, disse que não, que o meu corpo estava muito agredido, porque eu estava terminando um processo de quimioterápico, que não era o momento, que eu tinha que aguardar, que isso ficaria para depois. Eu disse, não, eu vou fazer, porque tem estudos aqui que comprovam. Que é aquilo que tu disseste, tem muitos médicos, nutricionistas, endócrinos que ainda estão naquele método ocidental antigo e acabam não trazendo para nós tanta evolução que já existe por medo, porque não tem artigo científico que comprove, né? E eu comecei a fazer jejum, eu já fiz jejum de 72 horas, nunca fiz de 100. Mas eu comecei a fazer jejum de 24 horas. Eu só comia uma vez ao dia. E aí eu me alimentava muito bem. Comia carne, comia legumes e a maioria dos alimentos crus. E eu emagreci em 4 meses 27 quilos. Nossa. E não perdi massa magra. E o nosso corpo, ele é fantástico. Não somente a nossa mente. Nossa mente é o que nos rege. Então, como eu estava te falando, quando tu entra em cetose, tem um próximo período
que é o período de autofagia, que tu consegue nos jejuns prolongados, que é exatamente onde a Kelly está falando que tem uma divergência médica, que eles falam que o paciente, principalmente o paciente de câncer, ele tem o quê? Ele tem uma anomalia celular. Uhum. A célula dele não funciona como as demais, Uhum. certo? Então, tu pega os leucócitos de um doente de câncer, ele tem os leucócitos altos. Por quê? Porque tem muitas células danificadas. E o que que essas células danificadas querem? Querem alimento. Uhum. Se tu pega e asfixia ela sem o alimento, qual é a tendência? Isso é matemático. Nos meus exames de sangue que eu faço junto com o meu jejum, meus leucócitos vão lá para baixo. Por quê? Porque na autofagia ela é um exército que pega as células danificadas, as células cansadas, as células sem mitocôndria, que não tem mais energia. Todos nós temos essas células. Sim. Então, o jejum prolongado, ele tem etapas. E quando eu entendi essas etapas, o jejum de 100 horas ficou fácil. Porque eu sei exatamente a etapa que eu estou do jejum. E como o teu corpo vai responder Vai. a isso, né? Exato, Exatamente. entendeu? Então, eu não tenho preocupação. Eu faço exercício físico no jejum de 100 horas. Eu levanto peso. E tem alguma dificuldade? Tu nota, tipo, no segundo dia, normalmente eu tenho um pouco mais de, assim, mais vontade de comer, não sei, no primeiro Não, dia, no é o terceiro. treinamento. Por isso que eu tenho esse método. Ou seja, é suplementação, exercício físico, jejum e alimentação. Porque isso eu fui construindo ao longo do tempo. Quando eu fazia jejum de 24 horas, eu não fazia nada. Uhum. Eu ficava tomando água e... Na inércia. Por quê? Porque a teoria A teoria é essa? dizia o quê? Que tu Vai desmaiar. tua pressão vai baixar, entendeu? Tu pode ter uma hipoglicemia. Uhum. Então eu fui experimentando. E aí, com o tempo, fui lendo, fui pesquisando. E vendo que não é bem assim o que a história nos conta. Uhum. Normalmente eu faço Não sei. jejum de 16 horas, praticamente todos os dias. E eu noto que a gente se sente mais ativo quando tá de jejum, assim, Sim. porque às vezes tu vai no rodízio de pizza. Nossa, tu sai, tu quer se sentar e te dar uma lebreza, assim, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o jejum às vezes te deixa muito mais ativo, né? Do que focado, do que com, assim, com fome ou com certa deficiência, não sei, alguma. Até porque quando é uma Estudar, grande refeição, ela exige muito do teu corpo para digestão, né? Aí quando entra carne, um churrasco de domingo, Sim. de final de semana, cara, teu corpo faz um esforço tão grande para conseguir digerir aquele alimento. Então aquilo ali ele vai te roubar toda a tua energia. Né? Todo mundo aqui já teve um momento aquele churrascado em família ali, ainda mais se tiver álcool junto, cara, aí te derruba. Tu sente um sono 5 horas da tarde que acaba com o resto. Tu é obrigado a dormir depois, né? Acaba com o resto do teu dia. E esse método, que nem nas minhas redes sociais, as perguntas que me são dirigidas ali, mostra que as pessoas elas estão carentes de profissionais, por incrível que pareça. Que hoje tem uma corrente de médicos e nutricionistas que eles identificaram que a cozinha é a nossa farmácia. Uhum. Não é a farmácia da esquina. Exatamente. Entendeu? Porque nós somos aquilo que comemos. Sim. Somos aquilo que pensamos. É isso que a gente está falando do mindset. Mas o nosso corpo, né, é uma máquina. Então a gente tem que cuidar dela. Tanto é que o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. Se todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, eles são reflexos aqui no nosso intestino. Então, se a gente não está bem psicologicamente, com alguma doença, teu intestino está doente. Eu vejo que a grande dificuldade da alimentação é porque ela demora, o resultado demora para aparecer, vamos dizer assim. Então, tu pode comer açúcar o ano todo, o teu impacto, de repente, vai vir 1 ano depois, 2 anos depois. Então, eu tenho recebido dietas de médicos e nutricionistas. Regada de carboidratos e frutose. Então, eu não sei se o intuito deles é uma reconsulta, e reconsulta, e reconsulta, ou se é baseado em livros
da década passada. Porque hoje, uma dieta contemporânea é uma dieta que ela não pode ter... A pessoa que quer emagrecer, ela não pode ter contato com carboidrato e frutose. E tem dietas que eu recebo lá, que é aveia com sementes de manhã. Pão 7 Aí- grãos. Aí, no meio da manhã, uma tapioca com doce de leite, que isso está muito na moda. Os nutricionistas darem tapioca com doce de leite. O paciente nunca vai emagrecer. É mais fácil manter a pessoa na dieta, né? Exato. É uma Então, técnica eu para digo- tentar manter a pessoa mais tempo ativa, só que isso, E hoje, muitos casos, não as traz redes resultado. sociais vende muito bem para esses profissionais, entendeu? Então, por isso que eu tenho muitos haters ali falando mal, que hoje eu botei, por exemplo, me perguntou, tu come torresmo? Eu disse, eu como torresmo, eu como pé de galinha, eu como banha, eu como barriga de porco, eu como gordura de costela, mas não como carboidrato. E nem uso óleo vegetal e margarina, porque é para passar na correia da bicicleta e de vez em quando ela ainda para. Exatamente. Porque o que é isso? É falta de conhecimento. Exatamente. Eu sempre fui Entendeu? muito autodidata também, porque... E eu sempre... eu falo até e cuido, né? Quando eu falo isso, mas vou dizer que eu quebro regras. Eu adoro quebrar uma regra. Porque quando eu tive câncer, me disseram que eu não conseguiria, né, curar. Eu disse, vou conseguir sim, eu consigo. Ah, não, tu não vai conseguir ficar em jejum 24 horas porque tu tá com todo o teu sistema imunológico muito enfraquecido. Vou conseguir sim. Eu adoro um desafio, mas esse é o meu perfil, né? É o meu perfil. Então, eu trago isso pro trabalho, eu trago isso pra vida. A gente tem que entender o que nos move, o que nos motiva, por que eu quero aquilo ali, por que eu quero ser magra. Não é só que eu tenho que ser magra para ser bonita. Por que eu quero ser magra? Qual é o propósito de ser magra? Eu digo hoje o seguinte, o E daí tu sobrepeso, constrói o isso. sobrepeso não é questão de beleza. O Saúde. sobrepeso é questão de saúde pública. E o Estado deveria colocar a mão nisso. O Estado não tem que ter, por exemplo, estatais. Ele tem que botar a mão em problemas da sociedade. Mas o que nós temos hoje? Principalmente quando tu tem, né, governos progressistas, é a inclusão, mas tu não trata a causa, Uhum. certo? Só os sintomas. Vamos fazer a inclusão de todo mundo, mas tem que ter a calça pro gordinho. Só que o problema não é a estética, o problema é a saúde. É a saúde dele. Então, por isso que hoje tudo isso vende na internet. Eu vejo nutricionistas com milhares de seguidores falando que a Coca-Cola Não, todo mundo tá com Light, Coca-Cola zero, é? Zero. Coca-Cola Nutricionista. zero, tu pode tomar 50 e não tomar uma Coca-Cola, Aham. certo? Nem vou Sim. entrar aqui no mérito Sim. do que é formado esses refrigerantes, Substâncias, né? né? Então, são essas informações que a nossa cultura não trouxe para nós, que eu e a Kelly a gente vai, no dia 11 de março, colocar isso para os nossos espectadores. Esse é o nosso objetivo, é virar a chave. Sim. Pessoal, o papo tá muito legal. A gente entrou em diversos assuntos que a gente vai ver muito mais no dia 11 de março. Então, até quero deixar um convite para vocês. Dia 11 de março, na Sonhos House, nós vamos ter um evento chamado Alta Performance na Saúde. Vai ser com o Vinícius e com a Kellen. Então, eles vão abordar muito mais assuntos. Vai ser, olha, extremamente legal. Assim, a gente tá com uma expectativa muito grande. Então, eu quero convidar todos vocês a participarem. Não é mesmo, Charles? Não sei se você quer deixar um convite pro pessoal também. Não, é isso aí. A gente já teve um bom tiragosto aqui, um tiragosto enorme, né? Tem muito conhecimento. Esse podcast poderia durar 10 horas fácil aqui, ou 100 horas aqui, que nem o jejum. Então, tem muito assunto, tem muita coisa. São conhecimentos, experiências diferentes que se conectam e o Deus é o mesmo, como a gente falou. Esse Né? no dia 11 de março, com plus, que vai ser direito a perguntas, né? Exatamente. Então, nós Sim, tipo, estamos Estaremos disponíveis disponíveis para responder a todos lá.
Muito obrigado pela presença de Obrigado. vocês, pelo Obrigada. tempo de vocês. Quem ganha a gente aqui Sim. aprendendo um pouco mais também. E é inspirador, sabe? É inspirador ouvir a história de vocês, que a gente sai daqui de, poxa, amanhã eu vou começar a correr mais. Amanhã eu vou fazer um jejum. Amanhã, poxa, não tem desafio aí que eu não possa vencer sem amor, sem propósito, sem virtudes, né? E é isso. Querem deixar uma mensagem final aí para as pessoas? Dia 11 de março, vamos lá virar a chave.